Na área. Hoje nós vamos falar sobre as crianças em casa e os pais enlouquecidos. Como é para você? Como é que está sendo para você essa quarentena com as crianças em casa, né? Sem escola? Como é que está sendo esse momento? Como é que vocês estão lidando com essas questões de lidar com as questões da casa, do trabalho, das crianças? Eu estou tentando fixar aqui, eu tenho problemas para fixar o comentário. Vamos ver se vai. O que vocês estão achando? Tá todo mundo ouvindo? O som tá bom? Manda um joinha. Manda um joinha para mim se estão ouvindo. Oi, Olá, Tati! boa Tudo bom? tarde, tudo bem? E você tá Boa bem? tarde, tudo jóia? Então tá bom. Estamos aqui. Animada? Tô animada diante de toda essa situação. A gente vai tentando ficar animada, né? Apesar de tudo, a gente vai tentando aí melhorar a nossa energia. Quem está ouvindo bem, dá um joinha aí pra gente, A mande Amanda, bastante corações. a Amanda falou que tá ouvindo bem. Eu Oi, estou aqui Amanda. brigando, tentando fixar o comentário, por algum motivo ele não quer ir. Você segurou bem firme, assim, segura, fica segurando e vê se vai. É, Pelo menos faço isso. segurei. Nada. Ah, então desencana. Esse Eu vou Instagram. tentar, eu vou falar, eu vou pedir para Tati se apresentando enquanto eu tento aqui colocar o comentário. Tati, pode se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho com crianças, com pais, fala um pouquinho é, da sua experiência aí. Legal. Gente, sou Tatiana Schiavinato, sou psicóloga clínica, sou mãe de gêmeos, do Theo e do Noah. Eles têm 4 anos agora. E ao longo da minha carreira e desde a faculdade, eu fui estudando vínculos e adoção. E quando as crianças nasceram, quando eu me dei conta, me deparei com a questão da educação deles, eu fui me aprofundando mais na parte da educação parental, né? De como que a gente poderia educar sem violência. Então, esse sempre foi o meu temor, a violência. E resolvi me dedicar a isso. Então, fui ampliando aí o meu nicho, enfim, minha demanda de atuação, não só para adoção, mas também para todos os pais, né, que tenham dificuldades para conciliar aí trabalho com educação, que não querem ser violentos, mas também não querem ser permissivos, né? Não querem mimar a criança. Então, venho me dedicando a isso, os que criei, né? Era Tatiana Schiavinato, agora Pais do Século XXI, para a gente falar sobre esse novo momento que a gente está vivendo, né, da educação, das crianças muito espertas, muito antenadas, lidando com a tecnologia desde que nascem. Então, a gente não pode viver como se tivesse ainda em 1950, né? Educar como a gente foi educado. Então, é isso. E aí eu atendo os pais, né? Atendo demandas no consultório gerais, mas atendo principalmente pais, casais, casos de adoção, isso que vem me dedicando. E como é que tá a demanda, Tati? Tá tendo muita procura no seu WhatsApp, nas suas redes sociais dos pais desesperados sem saber o que fazer? Tá tendo bastante reclamações e queixas da questão, assim, o que eu faço que as crianças não param um segundo, né? Então, eu só consigo descansar quando eles dormem. Muitas mães sozinhas, né? Assim, no sentido, mães ou solteiras, ou mães que vivem só com as crianças, mães que estão com as avós, e aí as avós reclamam também de algumas coisas que as mães tentam fazer. Tá tendo bastante queixa, assim, né, nesse momento aí de confinamento muito cansativo, né? Eu percebo as mães muito cansadas.
É bem E o isso. que você pode dar de dica para esses pais, para a gente ajudar esses pais que estão com as crianças sem escola aí em casa? Qual que é as suas dicas que você pode ajudar a gente aí nesse momento? Tá, eu acho que eu preparei, né, algumas coisas aqui. Queria começar dizendo que tá difícil para todo mundo, né? Tá difícil não só para quem trabalha, tá difícil não só para quem não trabalha, tá difícil para mim que estudo disciplina positiva e que tenho técnicas e ferramentas nas mangas, tá difícil para todo mundo. Tá difícil porque a gente está vivendo um momento em que a gente está sem o controle da situação, né, Cissa? A gente está vivendo um momento de muita incerteza e tá todo mundo preocupado. A gente está preocupado com os nossos filhos, a gente está preocupado com os nossos familiares aí, os mais velhos, a gente está preocupado em contrair a doença e passar a doença sem saber. Então tá todo mundo tenso. E a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente precisa se acolher e acolher os nossos filhos também. Porque se a gente tá às vezes meio perdido, assim, lembro que na primeira semana, agora vou para a segunda semana aqui de confinamento, nos primeiros dias eu fiquei muito deprimida, assim, sabe? Fica meio barata tonta, assim, tipo, o que eu faço? E aí, tentando explicar para as crianças que, não ia ter escolinha, e aí no outro dia as crianças perguntam de novo, né? Os meus filhos têm 4 anos, então o nível de entendimento, ele é mais devagar, é claro, você precisa repetir mais vezes do que uma criança mais velha, então eu me senti muito perdida. E aí, conforme os dias foram passando, eu fui tentando ali voltar às minhas rotinas, né? Assim, fui atender, porque eu tô atendendo ainda. E aí fico pensando no grau de dificuldade que varia, né? Tem pacientes aqui que eu atendo que estão tendo que trabalhar, que trabalham na área da saúde, estão em pânico, com muito medo, né? Tem outros que, mesmo trabalhando de casa, estão trabalhando muito, e tem outros que estão conseguindo ficar só com as crianças, digamos, mas também estão se sentindo muito perdidos, muito isolados, né? Mais deprimidos, mais ansiosos. Então, tá difícil para todo mundo. E o que eu percebo que a nossa enxurrada de informações, né, é que a todo momento chega coisas para a gente fazer. Não, faça isso com as crianças. Olha, trocentas atividades para você fazer nessa quarentena. Mil e umas brincadeiras, mil e uma atividades, sei lá do quê. Precisa explicar o coronavírus, precisa explicar isso. E aí a gente vai recebendo esse tanto de informação, você vai ficando meio... A falta de ar vem mesmo sem coronavírus, sabe? Você fala, meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo isso? Mais a casa, mais a preocupação com a família, mais, sei lá, quando as crianças estão ainda tendo as tarefas da escola, mais dar conta das tarefas. Então, eu digo, vamos respirar primeiro. Né? Vamos respirar e vamos com calma. A gente vai precisar ser mais flexível, assim. Não dá para achar que vai dar para a gente ter uma rotina super ok, super normal, e as crianças vão estar super dispostas a fazer todas as tarefas como se nada tivesse acontecendo. Se a gente tá meio perdido, as crianças vão sentir, né? As crianças vão sentir mais medo, as crianças vão ficar mais chorosas, né? Já vi relatos, então, nossa, meu filho e minha filha tava dormindo sozinho e agora tá vindo pro meu quarto, tá chorando mais, tá acordando mais durante a noite. Então, eu tava desfraldando e agora tô tendo que colocar a fralda de novo. Então, vai acontecer uns movimentos aí mais regressivos, né? Por essa tensão. Eu brinco assim, eu falo, né, que o ar tá mais pesado. A gente está sentindo essa tensão, por mais que a gente diga, não, vamos tentar elevar a nossa energia, vamos colocar uma música para a gente se animar, vamos fazer uma meditação para nossa mente se aquietar um pouquinho. Tudo isso é muito válido. Mas o concreto que existe hoje é isso. Tá pesado. E aí, o que você acha? Assim, o que você vê? Não sei se tá chegando demanda para você também sobre isso. Na verdade, hoje eu não atendo mais crianças e adolescentes, não é o meu grande foco, mas alguns pais me procuraram já esses dias, sem saber muito o que fazer. Às vezes eles estão com uma rotina diferente da escola, porque muitas vezes os pais não acompanham os filhos, né? A rotina insana de trabalho. Então, trabalham muito, acabam acompanhando muito pouco de perto, não tem essa proximidade com a escola. Então, isso está gerando uma certa angústia nos pais, pelas demandas que a escola está exigindo, estão se questionando em relação ao conteúdo que as crianças estão fazendo, o que a escola está pedindo, então eles estão um pouco perdidos, é o que eu percebi em relação a que as pessoas que têm me procurado
para desabafar, para falar das dúvidas. Isso é normal? Não é? O que eu falo para a escola? Como é que eu abordo esse assunto? Então, eu estou sentindo uma angústia, porque os pais estão mais próximos, de uma certa forma, né? Não próximos mesmo, mas estão mais próximos à escola e não estão sabendo lidar com isso. O que você pode ajudar nesse sentido de dica? Eu acho que a gente tem que ouvir as crianças sempre, né? Seja para qualquer tarefa, seja para qualquer atividade que a escola peça, Cissa, eu acho que é importante a gente perguntar para a criança o que você sentiu disso. Você acha que dá para você fazer? Como que você está se sentindo nesse momento? E aí, até coloquei aqui no meu roteirinho, das reuniões de famílias podem ajudar muito nesse momento. Como você falou, a gente com a correria, a gente muitas vezes não para escutar a criança. A gente fica preso no que tem que fazer. Então, assim, tem que dar conta da tarefa. Fez a tarefa? Então deixa eu olhar. Tem que acordar às 6 horas da manhã. Então vamos lá, se troca. Vamos lá que eu tenho que trabalhar. Enfim, é uma correria muito insana. E agora é tempo da gente respirar, da gente voltar a se reconectar com os nossos filhos. E se reconectar é ter esse momento de diálogo, né? Ter esse momento de poder falar também dos nossos sentimentos, não sentir medo de falar, nossa, eu tô super preocupada, então eu não vou falar pro meu filho. Eu tô super preocupado que talvez a gente não tenha dinheiro o mês que vem, então eu não vou falar nada. Mas aí eu fico falando tudo não pra ele, né? Mamãe, eu queria tal coisa. Não pode. Não. Não, a gente tem que falar. É o momento da gente abrir, claro, de acordo com a idade, você vai falar de uma forma, né? Mas de falar, ó, agora a gente vai ter que, talvez, enxugar, né, os nossos gastos. Não vai dar para comprar no mercado tudo que a gente comprava antes. Ou não vai dar para a gente, né, sei lá, fazer a festa de aniversário. Quantas crianças vão ter que cancelar uma festa de aniversário? Vai ter que fazer tudo online, né, por Skype. Já tive casos aqui que, né, participei de festas, reuniões, enfim. E nas tarefas de escola também, escutar a sua criança, escuta, pergunte para ela, né? Como que foi? Sei lá, teve uma reunião com a escola, o que você sentiu? Como que foi ver os seus amigos? Como que foi ver a professora? Como que foi fazer essa tarefa? Você achou bacana? Não achei. O que você sentiu? E aí, sentindo e passando para a escola também, porque às vezes a criança não vai conseguir verbalizar com a escola, né? Com os professores, mas você, como pai, como mãe, vai poder passar, né? Vai ser esse mediador entre sua criança e a escola. Falei, olha, essa atividade não foi legal, meu filho não se sentiu bem, ou essa atividade ele não está conseguindo se concentrar por conta disso e disso. Enfim, e aí, você acha que é ter um diálogo muito aberto, né? Acho que as escolas têm que estar preparadas para isso. Na escola do Theo e do Noah, eles são pequenininhos ainda, eles não estão passando, tipo, tarefas. Estão fazendo propostas de atividades. Então, a gente vai entrar no outono, aí eles vão falar, se vocês conseguirem ir falando sobre o outono, sobre o encerramento de um ciclo e o começo do outro. Aí a professora deles gravou um videozinho de uma musiquinha da borboleta. Então, assim, vou passar para eles. A gente fez um encontro com os amiguinhos. Claro, teve criança que super conversou. O Noah, por exemplo, falou um pouquinho, daqui a pouco tava brincando. Tipo, enfim, não dá para cobrar muito nesse momento, né? Eu acho que não dá pra gente achar que se a gente ficar, sei lá, 2, 3 meses sem essa rotina rígida, não dá pra gente pensar, nossa, ferrou, vai estragar todo o cognitivo do meu filho. Não é assim, né? A gente não tá falando aí de 1 ano, de 2 anos, a gente tá falando de algum tempo, de alguns meses, né? Vamos esperar para ver o que acontece e conforme tudo isso for se estabilizando, conforme a gente for se acostumando e se adaptando a essa rotina, as crianças tendem também a produzirem mais como a gente. A gente também vai perder um pouco da nossa produtividade, a gente vai precisar relaxar e parar um pouco, falar, hoje não vai dar para eu trabalhar, vou descansar um pouco. As crianças também. Então, vamos exigir menos e acolher mais, ouvir mais, para que a gente possa, como um todo, né, a gente se fortalecer nesse momento. E a reunião de família pode ser uma excelente, assim, estratégia, né? Ou seja, escolher um dia e um horário para que todos da família possam conversar sobre os seus sentimentos e o que não tá legal. E aí, como que funciona? Isso é uma estratégia, né, da disciplina positiva, que a gente vai colocando as pautas ali durante a semana. Um exemplo, desse dia aqui, que vai ser todo domingo, 4 horas da tarde. Aí, sei lá, a mãe tá se sentindo sobrecarregada porque o pai não tá ajudando tanto
com as tarefas de casa. Aí você coloca lá, divisão de tarefas. Aí a criança, para as crianças mais velhas, né, claro, assim, pode falar tédio, não sei, as crianças podem estar entediadas, quero ver mais videogame, não sei, pode ser qualquer pauta. E aí a criança pode querer colocar uma pauta dela. Aí o pai pode estar se sentindo sobrecarregado, porque a mulher está reclamando, o trabalho está cobrando, a criança está cobrando. Então, coloca lá também. E no dia, todo mundo começa essa reunião falando das coisas boas, né, das coisas positivas de cada um para quebrar um pouco a tensão, e depois todo mundo tem um momento de fala, né? Ó, isso tá pesado para mim, tá assim, assim, assado. Todo mundo fala, todo mundo se escuta para conseguirem chegar numa solução. Trabalho, né, com a disciplina positiva, a minha base, né, é a disciplina positiva, a inteligência emocional e a comunicação não violenta. E a gente aqui não busca um culpado, né? Não tem como a gente ficar atrás de um culpado. Nem nesse momento e nem em nenhum momento. A gente busca soluções. Então, como que a gente vai resolver isso juntos? O que você Muito acha? bom, muito interessante. Eu acho bem interessante, eu acho que é uma forma diferente. Você acha que os pais estão acostumados, já que você lida bastante com a disciplina positiva? Porque a Uhum. gente vem de uma geração, eu vou falar a gente no geral, a gente vem de uma geração de que ainda tinha muita agressividade. Eu me lembro da varinha, eu não fui de apanhar muito, eu fui uma criança mais tranquila, né? Uhum. Mas eu me lembro da varinha, do castigo. A gente vem hoje conscientizando os pais de que bater não é a melhor solução, bater não resolve, e que é bem diferente do que eles foram criados, eles não tiveram essa experiência. Você acha que é fácil hoje para os pais conseguirem ter essa disciplina positiva, fazer esse comportamento novo com os filhos e poder gerir aí melhor a casa nessa quarentena? O que você acha? Qual que é o teu olhar? Não, não acho que é fácil, principalmente para os pais que apanharam, né? Não é fácil, porque a gente vai internalizando padrões, né? A gente vai criando umas crenças, como por exemplo, de criança precisa apanhar às vezes. Não, mas Tati, como assim? Criança não vai apanhar? Não, mas às vezes ela precisa apanhar. Aí eu fico, como assim precisa apanhar, né? E eu ouço aquilo, até me dói. Mas por quê? Porque é uma crença muito enraizada, né? Uma crença que é difícil de tirar. E é difícil de tirar porque os adultos hoje falam, mas eu apanhei e sobrevivi, ué, tá tudo certo. Não, tô aqui, ó, Não trabalho, morri! não uso Não morri, droga. não é isso? Oi? Não é isso? Não morri. Eu Não morri. apanhei que nem um condenado, não morri, eu também vou bater no meu filho. A gente escuta muito isso dos pais. Isso. E aí a minha pergunta é, por que que a gente vai querer educar crianças que sobrevivam às suas infâncias, ao invés de criar crianças que tenham uma infância extraordinária e digam, os meus pais foram exemplos para mim. Os meus pais foram exemplos de controle emocional, de saúde, né, de diálogo, de respeito. Os meus pais me respeitavam e me ensinaram sobre o que era respeito. Os meus pais me ensinaram que o diálogo pode resolver as coisas. Olha que lindo isso, até me arrepio quando eu falo. Porque é Muito bonito. possível. É possível isso, sabe? A gente tem que parar de achar que dá para educar da mesma forma que os nossos pais. Eles não tinham essas informações, eles não tinham a internet que dissemina, né, as informações como antes, e não tinha há quantos anos? 1990 para cá, 2000, 2010, 2020. 30 anos, não tinha o ECA, não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente criou em 1990 os direitos das crianças. E os direitos das crianças é viver com dignidade e integridade física e emocional. Integridade física significa não interferir no corpo do outro sem a permissão. Aí eu brinco, não. Criança não vai falar, então, posso te bater? A criança vai falar, tudo bem, pode, viu? Eu cometi um erro, então pode me bater. Isso não existe. Então, quando a gente fala de disciplina positiva, a gente está falando de respeito mútuo, né? E nessa quarentena pode ser uma oportunidade, né? Claro, se os pais conseguirem fazer revezamento, se os pais conseguirem ter um tempo para cada um, né? Porque eu acho que fica mais enlouquecido, Cissa, quando sobrecarrega, né, uma das partes, né? Se só um está responsável por limpar a casa, por cuidar das crianças, por brincar, por acompanhar as tarefas, aí vai ser surtante mesmo, né? Não tem como ter saúde emocional. Mas se dentro dessa quarentena, quem tiver aí na sua casa, vocês conseguirem fazer um revezamento, pode ser uma ótima oportunidade de acompanhar aqui lives como as nossas, como ver um curso, como ler um livro, bacanas,
como se conectar com a sua criança e aí sentar no chão, coisas que muitos pais que eu atendo dizem, não tenho tempo. Eu não tenho tempo para sentar para brincar. Não, porque a gente acorda super cedo, tem a rotina de ir para a escola, aí tem pais que chegam, a criança já está dormindo, que só de manhã só tem aquela correria e no final de semana sai para passear e compra tudo que a criança quer, né? Por culpa porque não está presente durante a semana. Então, qual é a oportunidade que a gente está tendo nesse momento? Eu sempre fico pensando nisso, até para a gente não focar só nas coisas ruins, que é claro que está acontecendo muitas coisas ruins, mas o que dá pra gente aprender nisso tudo, né? O que dá pra gente aproveitar, seja com os nossos filhos, seja com os nossos parceiros, parceiras, momento de diálogo, momento de conhecer mais o outro, momento de conhecer seu filho. Sabe aquela sensação que os pais dizem quando pegam o seu filho no colo pela primeira vez, que fala, nossa, foi mágico, e eu fiquei olhando aquela criaturinha pequenininha, fiquei lá totalmente conectada, totalmente em outro mundo. Então, a gente vai perdendo isso. Né? A gente vai perdendo isso com a correria, com temos que fazer, com é preciso fazer, é preciso entregar, é preciso cobrar, enfim, a gente vai perdendo isso. Então, que tal, né? A gente se permitir voltar a esta conexão. É o momento de poder cheirar os nossos filhos, de abraçar, de beijar, é claro, se ninguém estiver doente. Mas se tá todo mundo saudável ali, enfurnado dentro de casa, vamos aproveitar pra gente realmente ter uma conexão mais profunda. É muito importante o que você está falando. Eu trabalho muito com essa questão do toque físico e eu percebo muito o exemplo. A Samara também falou aqui nos comentários de que o exemplo, né? Os pais precisam ser o exemplo. E eles acabam muitas vezes replicando isso. Então, se eles tiverem uma educação violenta, eles vão acabar fazendo isso com os filhos e eles vão acabar passando. Eu vejo isso, eu percebo isso muito no consultório, dos pacientes adultos replicando o que eles aprenderam com os pais. E quando eu falo para eles que eles precisam cortar, né? Precisam cortar esse ciclo vicioso. Não deu certo. Você está aqui reclamando do teu pai, ou de que ele não foi um bom pai, uma boa mãe, e você está fazendo igual? Peraí. Então, tem alguma coisa errada. Então, nós somos o exemplo. Não adianta você falar para o seu filho, não bebe, não fuma, e você está fumando na frente dele. Né? Então, o quanto você está mostrando para ele que você, de fato, é o exemplo, que você precisa mostrar para ele algo diferente, o quanto você está disposto a não querer fazer o que os seus pais fizeram com você. Então, eu vejo muito isso. Recebo adultos, por exemplo, que a vida inteira foram comparados, né? Foram comparados com o irmão, foram comparados com a prima, que foram comparados com não sei quem, e hoje é um adulto destroçado. Né? Hoje é um adulto sem autoestima, sem amor próprio, que se chibata, né? Que se pune porque cometeu um erro no trabalho, enfim, coisas normais da vida. E esses adultos, como... Entende? Assim, quando a gente vê os efeitos, esses pais que compararam foram pais também que bateram, que castigaram, né? Então, são efeitos desastrosos, não é porque eles sobreviveram que eles estão vivendo bem. Né? É muito diferente. Exato. De viver bem, de ter uma autoestima fortalecida, de ter esse senso de potencialidade, não, eu posso, mesmo que seja difícil, eu consigo. Então, para que a gente possa desenvolver esses sentimentos dos nossos filhos, a gente precisa quebrar os padrões de violência. A gente precisa investir tempo em treinamento na gente. A gente precisa quebrar essa crença que educar um filho é por instinto. Não, não existe instinto para educar. Pode até haver um instinto de cuidar. Quando a cria nasce e você botar o peito para fora e dar mamar. Ok, isso pode ser um instinto da proteção, de quando seu filho está atravessando a rua e você vai na frente dele. Isso pode ser um instinto. Agora, educar, como você passa os valores que você quer, isso não é instinto, isso é estudo. A gente precisa estudar, assim como a gente estuda para ser arquiteto, psicólogo, engenheiro, para qualquer coisa. A gente precisa estudar para ser pai e para ser mãe, que é o período mais longo. A gente cuida daquela criança indefesa, né, totalmente dependente, por quanto tempo? É um bebê até 2 anos. Depois disso, a criança começa, né, a ter vontades, a ter desejos e a falar o quê? Não. Qual é a primeira palavra que a criança aprende? Você fala, vamos tomar banho. Ela fala, não. Quer brincar? Não. A criança aprende a falar não. Quando a criança se separa, né, ela começa a impor
os seus desejos também. E é aí que o bicho começa a pegar. Porque esse pai e essa mãe não tá preparado para a relação. Ele só tá preparado para quê? Para ele dar uma madeira, trocar e nananã. Quando a criança começa a falar, sua chata, porque você não manda em mim, ou porque o pai do meu amigo é mais legal, pronto, vai surta e fala, você vai me obedecer sim. Aí começa a tentativa de controle, né? Começa a tentativa exacerbada do autoritarismo, do controle, de quem manda aqui sou eu. Então, só que isso não é uma relação. Né? Se a gente pensar como a gente trata as nossas crianças, será que eu trataria um adulto dessa forma? Num dos workshops que eu fiz, a gente fez uma dinâmica, né? De, por exemplo, você tá na casa de uma amiga e aí o seu filho, sei lá, tá andando, meio correndo, esbarra e quebra um vaso. E no outro grupo passei a mesma situação, só que da sua amiga, né? Meio estabanado, tal, quebra o vaso. As reações são diferentes. Né? Com adulto, você acolhe, você fala, não, querida, não foi nada, depois a gente vê, né? Com a criança, não, nossa, mas você é muito estabanado, ó, fica quieto, tá vendo? Fica correndo pela casa. Então, assim, é muita diferença, é muito desrespeito com as nossas crianças, né? E aí eu sempre falo que a gente precisa trazer a humanidade de volta e reconhecer os nossos filhos como seres humanos em desenvolvimento, como seres humanos que vão acertar e vão errar, como seres humanos que têm sentimentos bons e ruins. E a gente precisa aceitar esses sentimentos também, todos, porque a gente aceita os nossos filhos, a gente ama os nossos filhos pelo que eles são, não pelo que eles fazem, né? Então, se o nosso filho, sei lá, aprontou, fez alguma coisa errada, bateu no irmão, enfim, eu posso reprovar aquele comportamento. Olha, eu não gostei do que você fez. Mas não é reprovar a criança, porque isso vai minando, né? A autoestima, o amor próprio. Tipo, nossa, eu sou uma criança ruim. Meu pai me compara, minha mãe me compara, eles me batem, eles me colocam lá no cantinho do pensamento, eu tenho que ficar com a cabeça baixa, não sei quanto tempo, pensando no que eu fiz. Eu sou uma criança horrível. Eu sou uma criança horrível. Então, tem outras formas da gente ensinar, que é pela disciplina positiva. Muito legal, Tati. Lembrando, eu gosto muito de falar isso não só para os pais, mas para todas as pessoas, que é importante ter um momento do casal. Não dá para ficar 100% focado só nas crianças, eu acho extremamente importante. E o tempo de qualidade. Às vezes os pais falam, mas eu não tenho tempo de brincar com ele. E às vezes 10, 15 minutos que você brinca por dia, escolhe uma brincadeira, no outro dia a criança escolhe também a que ela quer brincar, já é suficiente, desde que você esteja ali, né, sem celular, sem tablet, sem trabalho, sem TV, você esteja de fato com a criança, né, que você toque a criança, que você brinque, que você aperte, que você faça risadas com ela, momentos de dar risada. Então, às vezes, 10, 15 minutos por dia é o suficiente, você não precisa ficar o dia inteiro brincando com a criança. Né, quando você tem uma rotina muito complicada do trabalho. Isso, eu vejo que isso é importante. As crianças precisam de atenção, e elas precisam de toque físico, né? No meu ver, o toque físico é que vai dando um contorno para essa criança, ela começa a ter percepções, né? Então, o quanto isso faz a diferença? Uma criança que ela tem mais carinho, às vezes ela tem mais colo quando são menorzinhos, então uma criança que tem a atenção dos pais, que os pais validam o que ela está dizendo, né? Às vezes a criança está dizendo uma coisa e os pais ignoram o tempo todo, e aquela criança tá tendo um discurso ali que não está sendo ouvido. Então, quantos pais não estão talvez estão presentes neste momento de ouvir essa criança? Exatamente. E quantas vezes os pais vão brincar com a criança e os pais querem controlar, por exemplo, as brincadeiras, né? Poxa, é o momento da criança, deixa ela sentir o poder na brincadeira. A gente sabe que nós, adultos, temos que ser os líderes, né? Eu falo que a gente pode ser duas coisas. A gente pode ser chefe da casa, a gente pode ser líder, né? Quem trabalha em empresa vai entender essa diferença. E a gente precisa ser líder. A gente precisa guiar os nossos filhos pelo caminho que eu tenho certeza que todos os pais querem, pelo caminho do bem, pelo caminho da honestidade, né? Enfim, pelo caminho da solidariedade, blá, blá, blá. Mas como que você guia? Então, você guia passando seus valores, sendo exemplo, e na hora da brincadeira, você pode dividir esse poder e deixar a criança controlar a brincadeira, sabe? Então, tô brincando de boneco. O que eu faço agora, filho, né? Assim, deixa esse momento pro seu filho, porque senão se a gente quer controlar, vai ter briga até no momento da brincadeira. Né? E aí eu vou passar uma estratégia da disciplina positiva aqui para vocês, que é a consequência natural. Então, na disciplina positiva, a gente entende que a gente não precisa punir.
A gente não precisa deixar de castigo. A gente não precisa bater, né? Enfim, nada disso para ensinar. A gente precisa ensinar consequências naturais. Como que a gente pode ensinar uma consequência natural? Um exemplo, tá brincando, a família toda, sei lá, tem irmãos, e aí estão brincando super de boa, e um dos seus filhos começa, sei lá, a brigar, a fazer birra, ou a bater no irmão. E aí você vai explicar, olha, desse jeito não é legal brincar, né? Eu não quero brincar se você ficar batendo, querer me bater, eu queria bater no seu irmão. Enfim, você explica uma vez, aí tá, amor, é a criança de novo. E aí, qual é a consequência natural disso? É parar de brincar. Então, a consequência natural, que já vai ser uma punição no sentimento da criança, é o parar de brincar. Falar, olha, filho, eu entendo que você esteja triste, frustrado, sei lá, porque você perdeu, mas bater, eu não vou aceitar que ninguém me bata, então eu não vou mais brincar. Quando você estiver pronto, quando você estiver mais calmo, quando, né, você conseguir, estiver pronto para brincar de uma forma gentil, a gente volta a brincar. Pronto, sai. Sai do ambiente, sai da sala, vai pra cozinha, vai pro banheiro, você tá estressado, vai pro banheiro respirar e ver o celular. Então, isso é uma consequência natural. A criança riscou toda a parede. A consequência natural é ela limpar. Quantos pais, quantas vezes a gente não vivenciou, eu vivenciei muito isso, um exemplo de lembrar aqui da adolescência, né? Da minha mãe reclamar todos os dias que eu deixava a toalha em cima da cama. Quem nunca passou por isso, gente? Todos os dias a mãe reclamar que a toalha estava em cima da cama e que eu andava de meia pelo chão e a meia estava encardida. Minha mãe dava sermão, sermão, sermão. O que ela fazia? Ela lavava todas as minhas meias e pegava a toalha e lavava. Eu não aprendia. Quando eu fui aprender? Quando eu tive a minha casa. E se eu sabia que se a toalha ficasse em cima da cama, ela ia se manter em cima da cama e quando eu fosse tomar banho, a toalha ia estar molhada. Então, assim, é uma coisa tão lógica, né? Mas não, a gente está preocupado em punir, não. Qual vai ser a punição? Tem pessoas que falam assim, Tati, qual é a punição? Porque a minha filha adolescente chegou tarde, porque ela falou que ia chegar a tal hora. Qual é a punição positiva que eu posso dar? Não, querido, não existe punição positiva. Você vai pensar na consequência natural, na consequência da vida. Então, assim, se é uma relação, né? Então, todos os pais têm que entender que é uma relação. O meu filho adolescente chegou fora do horário. Qual é a consequência natural? É lógica, é você não confiar no seu filho da próxima vez, né? Então, olha, a gente combinou 10 horas, você chegou 1h da manhã, como é que eu posso confiar em você da próxima vez? Não me fala. E aí, é jogar para criança, jogar para adolescente. O que você acha que aconteceu aqui? Né? Como que vai ser as suas próximas saídas? E aí, a consequência natural pode ser, então agora, a partir de agora, ou até eu voltar a confiar em você, eu vou te levar e vou te buscar. E você quer punição pior para um adolescente? É que o pai apareça lá, a mãe apareça com casa, vamos que já deu a hora, porque agora eu não tô confiando em você nesse momento. Então, assim, você não precisa ter o que os pais fazem. Vou tirar celular, vou tirar videogame, vou tirar tudo. Não resolve. Não resolve. Não funciona. Não tem, uma coisa não tá ligada na outra. Eles se adaptam. A gente se adapta a tudo. A gente não tá se adaptando a ficar em casa. Eles se adaptam também. E isso não ensina. Só deixa a criança ou adolescente com mais raiva. Às vezes, aí tem duas possibilidades. Aquele adolescente ou criança que se sente já com uma autoestima baixa, ele tende a se sentir pior, né? Isso vai crescendo, essa baixa autoestima. E aquele que é mais para agressividade, ele pode querer se vingar. Né? Então, assim, ele me pune, logo eu vou fazer escondido. Se eu não tenho diálogo, se eu não tenho escuta, eu vou fazer escondido. Quer comentar alguma coisa, Cisa, pessoal? Quero sim. Faz muito sentido. Com os adultos, eu chamo da minha filosofia. Eu sou cheia de inventar historinhas, né? Eu conto muita história para os pacientes, eu invento. E eu falo que é a filosofia da mágica da toalha molhada. Então, eu escuto muita reclamação, às vezes, de marido ou de esposa, dizendo que ele não me ajuda, ou ela não me ajuda, eu faço tudo sozinha. Eu falo, pois é, você está dentro da filosofia da mágica da toalha molhada. A pessoa sai de manhã, deixa a toalha em cima da cama, o que você faz? Você vai lá, estende no varal, a toalha seca, você dobra e põe em cima da cama, sequinha. Magicamente, quando ela chega do trabalho ou quando ele chega, a toalha está seca e não está em cima da cama, molhada. Então, magicamente, a toalha
se arruma. E aí a pessoa ela nunca vai entrar em contato de que ela tem que tirar a toalha de cima da cama e pôr no varal para estender para secar. Para a hora que ela chegar, a toalha está sequinha e ela poder tomar banho. Então, muitas vezes, a gente também faz pelo outro. Então, eu acho também, eu escuto muito esse discurso, às vezes, dos adultos, dizendo, ah, mas se o meu filho não fizer, eu não espero. Eu pedi 10 vezes, ele não fez, eu vou lá e faço por ele. Então, como é que eu vou ter depois coragem, vontade de fazer algo, porque eu sei que vão fazer por mim, então não vou me preocupar. Não vou me dar a este trabalho, né? Então, acontece muito isso com os pais também, né, que eu percebo em relação aos filhos, de querer fazer pelo outro porque ou ele não consegue, ele não sabe, ele é muito lerdo, ele não dá conta. Né? Então, essa mágica vai acontecendo. Como é que eu lido com isso? Não só isso, né? Já ouvi várias coisas. Ah, ele é lerdo, ele é tapado, ele não sabe lidar com a cozinha, sabe mal ligar o micro-ondas. Às vezes, pré-adolescente, assim, adolescente, 12 anos. Gente, então, não sabe lavar louça. As irmãs reclamam que o menino de 11 anos não lava a louça direito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa investir tempo em treinamento. Não adianta a gente achar que a gente vai falar uma vez para a criança como lava a louça, seja menina ou menino, que eles vão aprender, né, magicamente. Na primeira vez vai sair tudo perfeito. A gente vai ensinar uma vez, a gente vai ensinar duas vezes, a gente vai ensinar quantas vezes for necessária. A gente vai ensinar. Para as crianças de 2, 3 anos, como guardar os brinquedos. Tem pais que chegam para mim, né, nos atendimentos, nas consultorias. Ai, que meu marido quer que eu puna, né? Que eu brigue com meu filho que não tá guardando os brinquedos aos 2 anos de idade. Então, aí eu pergunto, quantas vezes você sentou e guardou junto? Ah, não sei. Uma, duas. Então, querida, né? A criança tem 2 anos de vida. Acabou de. Era bebê, ó, tá começando ali a primeira infância. Você precisa todos os dias sentar e pensar em musiquinha, em historinhas, coisas lúdicas para chamar o seu filho e sua filha para vocês guardarem juntos. Aqui em casa, eu criei uma musiquinha de guardar os brinquedos e agora quando eu falo não, até eu vou guardar. Eles têm 4 anos, mas eu sempre faço junto com eles. Por quê? Para eles perceberem que eles não estão sozinhos nessa. Só que hoje, quando eu peço pro Noah, por exemplo, que eu tenho uma criança especial, né, com uma deficiência, e o outro quer super me ajuda. E ele ama ser o ajudante, assim. Então eu falo, nossa, você pode pegar tal coisa pra mamãe? Ou, nossa, Noah, que bagunça. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe onde jogar as coisas no lixo, sabe? Então, porque isso foi muito tempo de treinamento, desde os 2 até os 4. São 2 anos ali. E com certeza terá muito mais treinamento para outras coisas. A cada fase, né, que a criança vai ficando mais velha, a gente vai ensinando outras responsabilidades e vai dando também outras liberdades, né, outros direitos e outros deveres. Então, invista tempo em treinamento. Para essa paciente que veio falar, né, da questão da louça, eu falei, então, quantas vezes você foi lá com seu filho e lavou a louça? Então, lave louça com ele. Algumas vezes, escute ele. Ah, qual a sua dificuldade de lavar louça? Você acha alguma coisa difícil, né? Enfim, pergunte, escute. A gente tem mania de só querer falar, né? Dos nossos filhos. Principalmente adolescente, de querer impor, de querer falar. E o adolescente está num momento que ele acha que ele tem coisas para falar. Então, se você ouve e esse adolescente não se sente tão menosprezado, ele vai te dar mais ouvidos, né? Então, vamos escutar primeiro para depois a gente falar. Então, acho que é isso. E nessa quarentena, ou seja, na vida, outra estratégia que eu coloquei aqui é a gente tentar criar uma rotina minimamente estruturada. Não tô falando que é pra gente se cobrar e que se não tiver rotina a gente vai ser o pior pai ou mãe do mundo. Mas vamos tentar para que todos fiquem mais calmos, né? A rotina, ela estrutura a nossa mente. Ela estrutura a mente dos nossos filhos. E rotina para se fazer com criança não é assim. Eu pego uma folha e eu escrevo tudo que você tem que fazer, tá? Ó, só coisa ruim, né? Escreva, ó, você tem que tomar dente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó, tô aqui, toma essa rotina a partir de hoje, tá, Cissa? E aí você tá assistindo a sua novela ou o seu filme e é hora de tomar banho, tá, Cissa? Aí eu vou lá, como pai, como mãe, desliga a TV, pum! Vai tomar banho agora porque tá escrito na nossa rotina que você tem que tomar banho. Aquela criança não tem como não espernear, não tem como gritar, porque você tá sendo muito desrespeitoso, né?
Se fizessem isso com você, você também se sentiria desrespeitado. Então, rotina precisa ser feito junto com as crianças. Precisa sentar junto, dependendo da idade, a criança vai desenhar, a criança vai pintar. Se a criança escreve, ela vai escrever. Por quê? É comprovado que tudo que a criança faz ajuda a fazer de regra e de rotina, ela tende a seguir melhor, porque ela se empodera daquilo, né? Ela se apropria das regras. Se você sentar com o seu filho e falar, vamos pensar o que pode fazer nessa casa, o que é permitido fazer aqui, a criança vai saber. Ah, é permitido brincar. Ah, legal. É permitido dar beijo. Ah, legal. É permitido bater? Ah, não é permitido. Então tá, a regra não é permitido bater. É permitido, sei lá, pular na cama de sapato? Não sei. Tô chutando aqui. Cada casa vai ter uma regra. Ah, não é. Então vocês vão fazer juntos. Tanto as regras quanto a rotina. Aqui em casa eu chamo do nosso dia. Ah, o que a gente faz quando a gente acorda? Aí eles vão falando, ah, tal coisa, e depois? Que momento que a gente pode usar o celular? Claro que agora bagunçou tudo, rotina, né? Então, nesse momento, eu ainda nem criei uma rotina de quarentena. Mas, minimamente, eu vou seguindo o que eu acho ok. Ó, a gente vai ficar com o celular, brincar, né, com as telas, tal, até tal hora, tudo bem? Depois a gente vai brincar. Quando você avisa com antecedência as crianças, quando você explica, elas ficam mais calmas, elas tendem a seguir mais do que você simplesmente impor, né? A gente, quando a gente é imposto alguma coisa, a gente tende a lutar. O Marshall Rosenberg fala muito isso, né, da comunicação não violenta, que todos nós, seres humanos, temos este instinto, aí sim, um instinto que vem de dentro, de querer lutar pela nossa autonomia. Então, se eu fico impondo para os meus filhos qual é a hora disso, qual é a hora daquilo, eles vão tender a brigar, a lutar, né? Enfim, eles vão ficar discutindo igual duas crianças, porque quantos pais a gente não vê que discutem igual criança com os filhos, né? Fica aquela disputa de poder. Então, vamos avisar com antecedência os nossos filhos, vamos tentar criar a rotina que seja, né, nesse momento mais flexível, que flexibilize um pouco mais a TV, que flexibilize mais o celular, enfim, mas vamos fazer junto com as crianças. Muito bom, Tati. Você acha que falta paciência nos pais? Você que tem trabalhado bastante com orientações aos pais, você acha que por ser uma criança que não é independente, que está ainda no processo de desenvolvimento, de aprendizagem, você acha que os pais, eu não sei se eles esperam muito, se eles têm mesmo uma impaciência, porque a gente já tem uma rotina complicada, é trabalho, é outras demandas, né, como adultos, você acha que falta essa paciência? E o que você pode dar de dica, se falta, para que esses pais possam estar mais tranquilos, mais zen, dizendo assim. Eu não sei se a palavra é bem essa. Tá. Falta, com certeza, paciência. Só que eu vou entrar um pouquinho mais fundo nessa questão da paciência. A gente já falou um pouquinho dos padrões, né, de repetição. Então, se eu vou no padrão de repetição, que meu pai não tinha paciência e com o olhar, já sabia o que eu tinha que fazer, logo eu acho que meu filho também tem que ser assim. E se ele não age de acordo com a minha expectativa, aí eu não tenho paciência e eu quero, né, enfim, mandar, ser autoritário e tudo mais. Tem um pouquinho desse padrão, mas tem também a questão do nosso ego. O quanto nosso ego fica ferido, feridíssimo, quando as nossas expectativas não são supridas, né? Quando eu esperava que o meu filho fosse extrovertido, brincalhão e me obedecesse, na quem nunca, né? E aí vem tudo revirado. Aí a criança não gosta de falar com ninguém, não gosta de dar beijo, não gosta de dar abraço. E aí você fala para ela fazer as coisas, ela se joga no chão. E, enfim. Então, aí o nosso ego é ferido porque a gente acha que tendo um filho perfeito, a gente vai ser a mãe perfeita. A gente vai ser o pai perfeito. E a gente nunca vai ser perfeito. Então, a gente precisa começar a aceitar os nossos filhos como eles são. A gente precisa deixar o nosso ego de lado. Precisa, ego, então, querido, fica aí ferido, ok, vai ser assim. Não dá, essa é a realidade. A gente não vai ter filhos perfeitos. E trabalhar com essa imperfeição, trabalhar com essa vulnerabilidade, trabalhar com essa personalidade diferente da sua. Então, a gente precisa aceitar primeiro isso. E aí, como exercício, né, de paciência, a gente pode adotar o que a gente chama na disciplina positiva de pausa positiva. O que é a pausa positiva? É a gente entender a gente perceber quando os nossos níveis de estresse tá aumentando. E é claro que autoconhecimento vai ajudar, né? Fazer terapia, sei lá, meditar, exercício de respiração, enfim, tudo que for para o nosso desenvolvimento humano como pessoa vai nos ajudar a desenvolver
é a paciência. Mas a técnica, a estratégia da disciplina positiva é o que? A gente tentar perceber quando que a gente está ficando muito, muito estressado e a gente vai reagir. O que os pais fazem? Eles reagem. Então, a criança bateu, você bate também. A criança gritou, você grita também. Isso é reação. E na disciplina positiva, a gente entende que por sermos adultos, nós precisamos do equilíbrio emocional e a gente precisa decidir o que fazer. Só que para decidir o que fazer, a gente precisa estar na racionalidade. A gente não pode estar usando o nosso cérebro primitivo. Né? Então, se um bandido vem e vai nos assaltar, a gente vai acionar a nossa defesa. Tanto é que tem gente que paralisa, como é uma fuga, tipo, paraliso. Tem gente que corre, que foge, tem gente que ataca o bandido. E aí pode morrer, pode dar certo, e ok, você, né, se salvar, mas pode dar errado. Então, toda vez que a gente usa, né, toda vez que a gente está num estado, assim, de medo, de raiva, a gente usa o nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro primitivo. A gente precisa lutar contra ele para voltar à nossa racionalidade com os nossos filhos e também com os adultos, tá? Tem pessoas, profissionais de saúde que falam, nossa, Tati, a disciplina positiva está me ajudando com o meu parceiro, com a minha parceira, no meu trabalho, porque nos ensina a ter esse momento de, opa, preciso me retirar dessa situação para depois eu resolver, para depois eu ir atrás de uma solução. Então, como eu falei, você tá lá, vocês combinaram uma rotina, você combinou com a sua criança de que tal hora seria o momento de desligar a televisão, né? De vocês irem tomar banho e a criança tá se esgoelando e não quer, e não quer, e não quer. Aí o que você faz? Você decide o que você faz. Se você estiver muito estressado, você não reage. Você se retira um pouco, vai pro banheiro, vai para um lugar mais calmo, respira e pensa. O que eu vou fazer? Tá, então já deu horário, eu já avisei com antecedência o que ia acontecer. Tá, eu vou ficar dando sermão? Eu vou ficar falando 1000 vezes que a gente tinha combinado? Não, eu vou agir. Chegar, então, filho, filha, a gente já decidiu, então nesse momento eu vou desligar. E você vai desligar, agora você vai ficar sem televisão. E eu vou esperar, quando você estiver pronto, a gente vai tomar banho. Aí você espera. Entende? É decidir o que fazer. Só que para decidir, a gente precisa estar na racionalidade e não na reação. Teve uma vez que a gente chegou da escola, né, meus filhos, e aqui dentro da nossa rotina, quando tá, né, normalizada, eles veem o celular no trajeto, aí todo dia, e novamente, todo dia eu vou avisando com antecedência, porque não é porque tá na rotina, é que uma criança de 4 anos vai aceitar todos os dias uma boa. Um dia ela já vai entregar para você, no outro dia ela vai chorar, que quer ficar no celular. Eu vou avisando ao longo do caminho, Theo, Noah, lembra, quando chegar em casa, a gente vai dar o celular para quem? Para mamãe. O que a gente vai fazer depois? Enfim, você vai perguntando, você vai falando, ok. Aí chegou em casa, o Theo entregou, né, o celular, ok, Noah, não quis, mas eu quero ficar no celular então, agora é a hora da gente tomar banho, lembra? Não entregou. Eu fui lá, vou tirar da sua mão, porque agora a gente precisa tomar banho. Tirei da mão. Eu não bati, eu não gritei, eu não me desgastei, eu não fiquei com mais rugas, porque ter filho já envelhecer 11 anos. Então eu não quero envelhecer 20, né, pelo amor de Deus. Então, simplesmente tirei e falei, depois que a gente fizer toda a nossa rotina, tomar banho, comer, lá, aí a gente vai ter o nosso momento especial de brincar e depois o celular de novo, ok. Mas ele chorou, ele gritou, ele tentou bater, nananana. Eu, na minha racionalidade, porque se eu não estivesse na racionalidade, eu teria me retirado. Eu segurei, falei, eu entendo que você está muito frustrado, né? Devia estar muito legal o seu jogo, devia estar muito bacana, mas nesse momento não é o momento do celular. Esperei. Passou, acho que uns 20 minutos. Juro, foi bastante tempo. E aí ele respirou fundo, depois de 20 minutos, falou, mamãe, eu tô pronto. Pra quê, Noah? Pra tomar banho. Ok. E aí fomos tomar banho, entende? Só que não dá para ser tudo nem do jeito deles e nem do nosso jeito. Se a gente esperar que seja tudo do nosso jeito, a gente vai ser violento, a gente vai ser agressivo, a gente vai ser autoritário. Se for tudo do jeito deles, a gente vai ser permissivo, vai criar crianças mimadas, chatas, que não vão conseguir ter resiliência lá na frente. Então, como buscar esse caminho do meio? Muito interessante, Tati. Eu acho que a gente já está perto de acabar, pelo que eu estou olhando aqui no relógio.
Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os pais? Fala um pouquinho do teu trabalho, dessa sua orientação que você faz para os pais. Fala um pouquinho da tua página, do seu trabalho aí com os pais, dessa mensagem para eles, para ajudar. A ideia é ajudar mesmo nesse momento, não só de quarentena, mas para a vida daqui para frente. Exatamente. Bom, o que eu queria dizer é que a gente possa não esperar obediência dos nossos filhos, porque obediência é cega. Obediência é uma via de mão única. E aí, quando os filhos têm obediência, eles sofrem muitos riscos, né? Inclusive de abusos sexuais, porque milhares de crianças são abusadas porque são obedientes a um avô que diz, deixa eu passar a mão aí, ou passa a mão aqui, e a criança, por ter que ser obediente, faz, né, abusada. Então, que a gente possa investir no respeito, que a gente possa passar os valores do respeito. Convido vocês a seguirem, né, a página lá, Pais do Século XXI. Lá no link da bio tem o canal do Telegram, gratuito, que toda semana eu envio conteúdos, né, reflexões bem íntimas também, as postagens. E em breve, mesmo que a gente estiver em quarentena, eu vou fazer uma imersão sobre educação, conexão aí para os pais, para a gente. Serão 7 dias de um treinamento, de uma imersão em áudio, que vai ser pelo WhatsApp. Se você for lá, acho que não sei se tem, mas qualquer coisa você me manda para você ser inserido, né, na lista de e-mails também, para a gente já começar a aquecer para esse treinamento. Tá bom? Acho que é isso. E se precisarem também de um plantão, de uma consultoria, né? Pensando aí, se a rotina estiver muito insana, se você não estiver dando conta, porque a violência, né? Quando a gente não está conseguindo lidar com isso e a gente é violento, a gente sente culpa também, né? Muitos pais, eu bati, aí doeu mais em mim. Não doeu, doeu mais no seu filho, que foi ele que sentiu, mas você sentiu culpa. Então, como trabalhar isso? Então, estou aqui para isso, para a consultoria, para os treinamentos que eu dou, né? Online agora. Então, fica aí o convite. Obrigada, Cissa, pela oportunidade. Muito obrigada, Tati, pelo carinho. Você falou coisas bem interessantes para ajudar aí os pais. É muito válido os pais buscar uma orientação. Não nasce sabendo nenhum pai. Eu sempre falo isso, já é meio jargão, né? Os filhos não vêm com manual. Os pais não sabem. Às vezes eles tentando acertar, eles erram demais, né? E isso é normal porque a gente não sabe. Quando você faz algo que você nunca fez antes, você vai errar. Isso é muito comum. E o caminho é buscar pessoas, psicólogos, orientadores, pessoas como você, principalmente, que está nessa linha de frente orientando pais com a educação positiva. Eu acho que esse é a grande sacada, é o grande caminho. O que eu tenho para dizer também é respirar, né? Se você está vendo que você vai surtar, respira fundo, vai beber um copo de água, dá uma volta. A situação não vai se resolver, a situação ela é a mesma, só que você, diante da situação, você deu uma acalmada, né? Peça ajuda, não sofra sozinha, a mãe, ou pai, ou tia, avó, quem que cuida das crianças. Dividem as tarefas e as responsabilidades, principalmente nessa época de quarentena. Peça ajuda. Você não é obrigado a cuidar, a educar da criança sozinho. Ambos ou a família toda pode ajudar. Eu acho que essa é a grande sacada também. Não sofra sozinho. E existem profissionais como a Tati aí, fazendo esse tipo de trabalho para ajudar, levando conhecimento e orientações para os pais. Eu acho que é isso também. Então tá bom, gente. Obrigada. Espero que tenha sido produtivo. Obrigada. Boa tarde. Beijocas para todos. Tchau, gente. Tchau.